meus queridos, sejam bem-vindos a mais uma aula. Eu sou a professora Adriana Cabral, do melhor componente que é, então, o componente de História. Vamos, então, ver o objeto de conhecimento da nossa aula de hoje? Olha só, aula de número 21, objeto de conhecimento, o Ocidente Clássico, aspectos da cultura na Grécia e em Roma, detalhamento, conceito de antiguidade clássica, o legado cultural greco-romano. Vamos desvendar, então, um pouco dessa antiguidade ligada à Grécia e Roma. Acompanha comigo. Ok, então, aulinha show de hoje, a gente vai fazer o quê? A gente vai, então, desvendar os mistérios deste mundo greco-romano. Professor, o que significa isso? A gente vai ver, então, que, Grécia era uma grande região, tá? Até que tem um outro povo que vai ser, então, aí os romanos vai conquistar este mundo grego, tá? Que deixou aí um legado muito grande. As duas civilizações juntas é exatamente, então, esse mundo que a gente chama, então, de greco-romano, tá? Então, é esse conteúdo que nós vamos, então, olhar, desvendar aí, nessa aulinha show de hoje. Então, acompanha ali comigo, olha só, a gente tem, então, essa cultura greco-romana. A Grécia Antiga localiza-se, em sua maior parte, no sudeste da Europa e abrangia três importantes regiões. A Grécia continental, situada ao sul da Península Balcânica, a Grécia insular, formada pelas ilhas dos mares Egeu e Jônio, a Grécia asiática, que era, então, uma estreita faixa de terra situadas, então, na Ásia Menor. Então, olha só, observa comigo, então, a importância, desse legado greco-romano. Quando a gente fala de legado, a gente também está muito ali presente o quê? Essa parte, então, da cultura greco-romana, tá? Por quê? Porque eu acabei de dizer para vocês, é uma faixa grande de terras aonde a gente vai ver essa grande civilização, muito daquilo que a gente sabe, então, sobre a antiguidade, sobre esse mundo, principalmente ligado, então, aí a Esparta, a Atenas, a grande civilização, então, aí do mundo grego, as duas grandes cidades-estados, a gente sabe, então, por quê? Por causa, então, dessa difusão da cultura que a gente chama, então, a cultura greco-romana, tá? Acompanha ali comigo, olha só, a cultura greco-romana ou antiguidade greco-romana refere-se, então, à fusão de conhecimentos, ideias, tradições e costumes formados a partir da integração dos povos greco e romano, tá? Então, do povo grego e romano, nós vamos ver, então, e desvendar aí, professora, aonde, me mostra aí aonde que ficava, então, essa região, num mapinha. Então, acompanha comigo, olha só, trago para vocês, então, aí, um VT interessante, misturado um pouco com a mitologia, para a gente, então, começar aí a trabalhar, então, essas histórias do mundo greco-romano. Vem comigo. Então, aí Zeus, que vai ser aí um dos grandes nomes da mitologia grega. E a gente, então, olha aí a formação, então, aí, do mapinha aí, ligado, então, aí a essa Grécia Antiga. Olha o mapinha aqui, então, a gente está vendo, essa região, exatamente aqui onde vocês estão observando comigo no mapa, é, então, essa região que a gente chama de greco-romana, tá? Aonde eu acabei de falar para vocês sobre essa fusão, então, dessas duas culturas, que teve início a partir do século II a.C., quando os romanos conquistaram, então, a Grécia e começaram a absorver, então, a cultura grega, tá? Os romanos começaram, então, a aprender a língua grega e passaram, então, a se comunicar com os gregos, assimilando com o passar do tempo que
toda uma cultura recém, então, conquistada. Observe, então, olha só aqui comigo no mapa, né? Essa vasta região aí de amarelinho, a gente chama, então, aí, né? Essa parte, não, da Grécia Asiática, tá? Então, nós temos várias outras cidades, estados que vão ser construídos, então, ao longo da história da cultura grega, ok? Então, nós temos também aí a região, então, peninsular e a insular. Professora, toda essa parte do mapinha é o mundo grego? É exatamente isso. E depois, né, eles vão ser conquistados, então, aí pelo Império Romano, por isso cultura greco-romana, tá? Acompanha ali comigo, então vamos desvendar aí um pouco dessa história. Quando a gente fala sobre esse mundo greco-romano, nossa, nós temos a influência ainda no mundo atual em diversos momentos da nossa história ligados, então, a essa cultura, tá? Então, artistas, filósofos e escritores romanos os adaptaram aos seus próprios propósitos e criaram o seu próprio estilo. Por isso, podemos dizer que não era apenas uma simples cópia dos modelos grego e helenístico, tá? Então, olha só, a gente vai ver, então, que os romanos, eles vão fazer o quê? Eles vão, então, aí pegar toda a cultura grega, tá? E aí eles vão, então, fazer o quê? Esse fortalecimento, tá? Por isso que a gente sabe que o pai da história é Heródoto, tá? A gente tem, então, também muito ligada a essa cultura greco-romana, o quê, professora? A tragédia no teatro, a comédia. Então, tudo isso foi o desenvolvimento, então, desta cultura grega, tá? E como a gente fala, a partir do momento que os romanos, então, vão fazer o seu imperialismo nessa civilização, é por isso que a gente fala, então, na filosofia, né? A gente fala, então, aí, inclusive, a influência na matemática, né? Em tantas histórias, então, ligadas a esse legado deixado, então, aí, por essa grande cultura, ok? Acompanha ali comigo, olha só uma imagenzinha bem interessante para vocês. Entre os vários elementos da cultura dos gregos, os romanos, então, adotaram muito de sua filosofia. O estoicismo, a filosofia do mestre grego Zenão, foi particularmente influente. Encorajou a virtude, o dever, a tolerância e a perseverança. Filósofos gregos, quem são então, professora? Me cita aí uns nomes interessantes para eu guardar na minha memória. Filósofos gregos, então, nós temos aí o Sócrates, o Platão e Aristóteles. São eles, então, que vão marcar profundamente, então, o pensamento ocidental, tá? Por quê, professora? Porque eles começam, então, aí a deixar os seus relatos, tá? Sobre, então, aí os seus estudos. Quando vocês pensarem, então, nesse mundo grego, o que vocês vão colocar na mente de vocês? Que eles vão começar, então, a pegar este mundo ali que eles estão vivendo, que é a Grécia, não importa em qual parte eles estão, mas eles vão começar, então, a tentar deixar escritos, mostrando agora, né, usando a razão, por que a gente está se desenvolvendo nessa região e assim sucessivamente. Ou seja, eles passam, então, de certa forma, de acreditar apenas na mitologia e nas crenças para começar, então, a usar o quê? A razão. Exatamente por isso, deixar, então, escritos para que a gente pudesse, então, começar também a perceber, né? Como que essa civilização ali, ela é presente e ela está começando, então, a pensar, por exemplo, a filosofia, a matemática, né? A partir, então, desse mundo greco-romano, nós temos aí a explosão do quê? Do início dos pensamentos e, claro, eles sendo deixados através de livros, tá? Porque antes deles, há muita oralidade. Deixava-se, então, as histórias através, então, do quê? De passar, então, de pai para filho. A partir desse mundo grego, nós vamos ver o quê? Né? O aparecimento de muito mais, né? Como o historiador fala, de documentos que a gente pode, então, pegar, de documentos relatados, de livros. Por isso que a cultura grega ela é tão importante, tá bom? Então, acompanha ali comigo, olha só. Quando a gente fala, então, por exemplo, até mesmo a influência na medicina, tá? A gente vai ver, então, que, né, na medicina destacou-se, então, Hipócrates.
que ficou conhecido como o pai da medicina. Quando um médico se forma na universidade, é o juramento de Hipócrates que ele faz. E aí, meus aluninhos, percebam, professor, eu tenho um sonho, eu quero ser médico. Quando tu estiver na tua formatura, tu vai lembrar, então, que o Hipócrates, inclusive o juramento que você vai estar fazendo no momento da tua formatura, tem a ver, então, com essa sociedade grega, tá? Essa sociedade, então, né, que ficou, então, lá para a história, mas que ainda se faz presente, porque é a explosão, então, dessa cultura que ficou como legado dessa grande civilização, ok? Então, acompanha ali comigo, olha só. Esses romanos também se inspiraram nas obras literárias dos gregos. Seus autores usaram temas e ideias romanas a partir de formas e modelos gregos. Então, acompanha comigo, olha só, algumas obras que são importantes, tá? Para vocês colocarem aí na cabecinha de vocês, tá? O quê? Eu tenho que saber todos esses livros? Não, mas saibam da importância, então, deles. Por exemplo, essa obra, então, aí ligada à Ilíada, tá? Ela é, então, um escrito deixado por Homero. Ele vai trabalhar, então, o quê, professora? A Guerra de Troia. Por isso que a gente sabe, então, né, que houve, então, essa Guerra de Troia. Por isso que a gente tem, então, alguns nomes, né, que participaram, então, dessa Guerra de Troia através, então, do quê? Da Ilíada, tá? Que foi escrita, então, por Homero. A Odisseia também está lá, olha só, né? A gente foi escrito também por Homero. Então, nós vamos ver algumas batalhas sendo relatadas por ele, tá? Teogonia, olha, o nome já está dizendo, é um livro, na verdade, que fala sobre, né, como que eles acreditavam como que o mundo surgiu, como que os deuses surgiram, mesmo porque eu tenho que dizer para vocês, é uma sociedade politeísta, tá? Então, Teogonia é um livro de Hesíodo, tá? E ele vai exatamente começar a falar quem foram os grandes heróis, como é que se dá, então, o início, né, dessa criação do homem, né, para essa sociedade, então, grega. Medeia, tá? E Édipo Rei, então, que também são livros importantes, tá? Medeia de Eurípides, Édipo Rei, então, é de Sófocles, tá? E Lisístrata, que é, então, de Aristófanes. São, então, aí obras interessantes, né, que marcam o legado deixado, então, por esse mundo greco-romano, tá? Quando a gente fala, então, agora sobre as tradições culturais ocidentais, né, o que isso, professora, né, vai me influenciar? A gente sabe, então, que as tradições culturais ocidentais, elas foram fortemente influenciadas também por essa cultura greco-romana, tá? Sendo ela o ponto de partida para as demais práticas culturais que iriam surgir no mundo ocidental. Sem essa combinação de ideias, romanos e desenvolvimento grego, o mundo ocidental como conhecemos hoje não existiria. Mas, professora, por quê? Porque nós somos fortemente influenciados por essa cultura greco-romana. Tá? Se a gente tem, por exemplo, hoje óperas no teatro, a questão então do teatro, o teatro ele é uma criação grega, tá? Então, por isso que tem a tragédia e a comédia. Ou a gente vai para o teatro para ver, então, né, uma peça triste, ou a gente ia para o teatro ver uma peça cômica, né? Então, a gente ria. Isso tudo é o que também, né? Legado deixado, então, aí por esses gregos, por essa cultura greco-romana, tá? Então, percebe, se eu formo em medicina, tá lá também esse mundo grego. Por quê? Porque eu vou fazer, né, o juramento, então, de Hipócrates, tá? Então, observa a importância ainda hoje dessa cultura. É por isso que a gente precisa, então, estudar, nos aprofundar em alguns assuntos, então, dessas sociedades que são muito interessantes. Acompanha ali comigo, olha só. Vamos falar, então, agora um pouco como, né, que vai surgir essa cultura, tá? Aí muito mais ligada agora ao quê? À cultura helenística, tá? Então, a origem da cultura helenística grega. A arte greco-romana desenvolveu-se aproximadamente nos séculos
8, né, e 5 antes de Cristo. Origina-se da civilização cretense micênica que se desenvolveu na ilha de Creta. Então eu trago para vocês aí um mapa também ligado a essa civilização. Percebe também uma coisa importante, tá? É o imperialismo que os romanos fizeram em cima dos gregos. Vai chegar um momento em que também o Alexandre o Grande, que foi aí um grande rei da Macedônia, ele está ali também se desenvolvendo, está olhando que as duas cidades-estados gregas, que é, então, Esparta e Atenas, vão começar a brigar. O que ele vai perceber? Opa, estão brigando, eu vou lá e vou fazer meu imperialismo. Por quê? Porque eram duas grandes cidades-estados gregas que começaram, então, a tentar disputar aí quem era que ia ser a cabeça desse mundo da Grécia. O que acontece? Se duas cidades-estados começam a guerrear, né? Tem um outro povo ali, os macedônicos, ligados então ao Alexandre o Grande, que ele vai só esperar então a guerra acabar. Opa, vou então lá fazer meu imperialismo, tá? Então leva todo o aparato militar e, teoricamente, aí faz então essa fusão. Por isso agora o nome dessa cultura é helenística, tá? Por quê? Porque eles vão fazer, então, o processo de difusão dessa cultura. Os gregos também, eles eram chamados de helenos. Por isso, olha só, né? A cultura helenística, a gente está falando desse mesmo período aí, que é, então, né, da expansão, então, dessa cultura, o quê? Grega, tá? E, claro, greco-romana ou, né, como a gente vê também, a cultura helenística. Perfeito? Guardou na tua cabecinha? Então, a gente está falando da mesma coisa, ok? A cultura grega. Acompanha ali comigo, olha só. No entanto, o século V a.C., a cultura greco-romana passou por um grande desenvolvimento na Grécia, principalmente na cidade-estado de Atenas. Foi uma época de grande criatividade e desenvolvimento da arte e da cultura. O Alexandre, como eu acabei de falar para vocês, que tinha também aí, né, era chamado também de Alexandre o Grande, que era então aí o rei da Macedônia, durante a primeira metade do século IV a.C., conquistou a Grécia. Alexandre foi um grande conhecedor da cultura grega e difundiu a cultura grega nas regiões que conquistou. Tá? Então, por isso aí o helenismo. Esse processo que seus sucessores continuaram, chamado de período helenístico, durou até 146 a.C., conquista da Península Grega pelos romanos. Então, olha só, vamos lá, acompanha ali comigo. Cadê o nosso mapinha aí que vai já aparecer? A gente vai ver, então, uma mistura da cultura grega e romana. Segundo a tradição, a cultura romana ela teve início junto com a cidade de Roma, por volta do ano 753 a.C. Rômulo seria o responsável pela fundação da cidade de Roma, tornando-se aí, então, o primeiro rei, aquele, então, que vai fundar, né, a cidade, então, aí de Roma. Acompanha aqui comigo, olha só. Depois disso, houve vários regentes até 509 a.C., quando a República ela foi criada. Sob o domínio da República, que nasce a partir de 509, Roma inicia uma fase de expansão que leva à conquista de grandes áreas. Em meados do século II a.C., Roma já governava todo o mar Mediterrâneo. Por isso que também o mar, né, esse mar Mediterrâneo, ele é chamado também de Mar Nostro. Por quê? Porque os gregos e os romanos eles navegavam ali e sabiam, né, de toda então a região que pertencia a eles, ok? Acompanha ali comigo, olha só. Logo após ser derrotada na Batalha de Corinto, em 146 a.C., a Grécia iria se tornar um protetorado de Roma. O que é isso, professora? Protetorado? Ele vai, então, agora obedecer a Roma, pagar impostos, tá? A cidade de Bizâncio, mais tarde chamada de Constantinopla, tornou-se, então, a capital de Roma. Assim se misturavam os intelectuais gregos e romanos. Os épicos de Homero inspiraram Virgílio e Sêneca,
que começaram a escrever no estilo grego. Este foi o despertar da cultura greco-romana. Olha só, né? Então a gente faz aí o processo então de difusão. Olha, para vocês então perceberem, né, o quanto é importante a gente falar então sobre essa cultura greco-romana, a cultura então helênica, tá? E para a gente agora começar a trabalhar uma outra temática bem interessante e importante dentro desse mundo greco-romano, acompanha comigo esse VTzinho. Olha só que bonitinho. Temos então aí, né, os Zeus no Monte Olimpo, tá? Que era onde os deuses eles ficavam, né? E aí Zeus é o Deus todo-poderoso então deste Monte Olimpo. Acompanha comigo? Olha que bonito, né, gente? E aqui nós vamos ver o quê, né? A parte, então, da religião. Viram ainda agora, né? O Zeus Todo-Poderoso, né? Aí pegando o seu raio, porque isso tem a ver, então, com a mitologia grega, tá? Então, quando a gente fala sobre a religião, na cultura grega e romana, eles acreditavam, então, na existência de muitos deuses, por isso politeísta. A intervenção destes deuses estava ligada ao cotidiano das pessoas. Isso levou à amizade ou inimizade entre eles, né, e o povo. Inclusive, vocês estão vendo aqui dois grandes, né, nomes. Aqui a gente tem, então, Zeus e Hades, que então, é como se fosse o céu e o inferno daquele mundo grego, né? Então, da crença deles. Acompanhe comigo alguns outros nomes, então, de deuses importantes desse mundo, então, aí ligado à cultura greco-romana. Olha só, temos, então, aí alguns deuses gregos. Temos, então, aí Zeus, né? Hera, Atena, Ares, Afrodite, Deméter, Artemis, Hefesto e Hades. São alguns nomes de deuses gregos. O que acontece? Quando faz o imperialismo, Roma, eles vão apenas mudar, mas nós estamos falando, teoricamente, de um mesmo, né? De uma mesma pessoa, do mesmo Deus que já existia. Vou, então, citar aqui para vocês, por exemplo, Zeus. Zeus é o nome, né, no mundo grego. É o Deus do céu e Senhor do Olimpo. Para Roma, eles chamavam de Júpiter. Então, deu para perceber? Tá? É o mesmo Deus, só que agora um nome grego e o outro nome, então, ligado então, aos romanos. Tá? A mesma coisa, então, a gente vai ver Hera. É o nome dela no mundo grego e Juno, então, lá para o mundo, então, né, romano. Acompanha ali comigo, olha só. Vamos falar um pouco, né, já que a gente trabalhou então essa parte então da religião, vamos então ver como é que se dava então a diversão, como que era então essa parte da cultura, a diversão então lá na Grécia. Essa cultura então se desenvolveu formas de entretenimento de massa para manter seus cidadãos ocupados. Eles tinham instalações onde eram realizadas batalhas, eventos esportivos e jogos. Vamos falar então, olha só que interessante agora sobre a arte, como é que vai se dar então essa arte greco-romana, desenvolveu o conceito então de beleza equilibrada e harmoniosa. Todas as suas obras buscavam proporção e perfeição. Esta propriedade foi especialmente apreciada na cultura, na escultura e na arquitetura. Mente sã e corpore sã é muito ligada também a essa imagem de arte, né? Porque eles pensavam e ao mesmo tempo que eles também faziam exercícios físicos, porque eles diziam o seguinte: o intelecto tem que acompanhar também, né, a composição corporal. Olha só. Acompanhe comigo, então, a arquitetura. Nós temos, então, 3 modelos de colunas. Nós temos, então, o dórico, o jônico e o coríntio. Vamos falar, então, um pouco sobre essa coluna coríntia. É um modelo mais trabalhado, onde demanda mais tempo para confeccionar, sendo mais utilizado em construções neoclássicas. O segundo modelo, que é então aí o jônico ou coluna jônica, possui um caráter voltado ao sexo feminino, voltada à beleza suave da coluna, além das proporções. E por fim, nós temos então aí o modelo dórico. Essa coluna dórica, diferente da anterior, é voltada ao homem com características mais simples, porém sendo a mais resistentes. Então, 3 modelos de colunas. E agora, né, vamos então falar um pouco sobre a ciência. Professora, como é que era a ciência, então, nesse mundo greco-romano? Acompanha comigo, então, a ciência. Os gregos eram muito avançados em ciência. A sua abordagem a esta área foi metódica e sistemática. Como resultado da influência grega, eles abandonaram os mitos e usaram a razão para explicar
a realidade. Vamos trabalhar então aí um pouco da economia, tá? Olha como é que se dava então essa parte econômica ligada então a essa cultura greco-romana, tá? Baseava-se então na exploração de escravos e seus recursos subterrâneos. Também trabalhavam a terra, faziam o quê, né? Faziam a confecção de vinhos, trigo e, claro, né, azeitonas plantavam. Criavam gado, vacas, ovelhas e porcos. Graças, então, à sua frota marítima, comercializavam e vendiam seus produtos e artesanatos em lugares distantes. Eles também pesquisaram o sal, que era usado para conservar alimentos e como meio, então, de pagamento, tá? Nesse período aqui, sal, ele era como se fosse algo bem raro, tá, gente? Quem tinha sal tinha dinheiro, tá? Então, só para vocês perceberem também as diferenças. Hoje, sal é algo comum que a gente come na nossa comida. Naquele período, não. Era só para quem realmente tinha dinheiro. Acompanha aí comigo, olha só. A influência da cultura greco-romana no mundo espanhol. O legado da cultura grega romana é a base sobre a qual se constrói o tecido da cultura ocidental. Sua rede permitiu projetos de construção e desenvolvimento em muitas nações ao redor do mundo. Presta atenção nessa imagenzinha que vai aparecer agora. Olha só, primeiro jornal criado. É exatamente essa pedrinha aí bonitinha, tá? O primeiro jornal foi criado no ano 59 a.C., foi despacho do Júlio César, foi chamado de Roman Day Act, tá? E compartilhava minutos diários de notícias, negócios públicos e informações sobre eventos sociais e políticos. Olha só o primeiro jornal, então, aí, o Roman Day Act, tá? Olha que fofinho. Acompanha ali comigo. Este ato diurno foi esculpido em pedra ou metal e foi exibido no Fórum de Roma. Frequentemente, os escribas eram comissionados a fazer cópias para enviar a importantes dignatários. Era uma parte, então, para fazer a difusão, né, das leis que eram feitas. Atualmente, então, a imprensa escrita permite compartilhar informações importantes sobre os eventos sociais e políticos. Essa contribuição para a comunicação escrita mudou o mundo para sempre. Olha só, deu para perceber a influência, então, desse mundo grego, né, na nossa civilização. Temos jornais, né, temos não só televisionados, mas temos jornais escritos. Que legal, não é mesmo? Então, observa. Isso também é uma influência que vem lá da Grécia Antiga para cá. Acompanha comigo agora uma parte interessante para o povo aí que quer cursar direito. Ah, professora, meu sonho é fazer direito. É o direito romano também que existiu. Forte influência também que ainda existe na nossa atualidade. Olha só, acompanha ali comigo. A República e seu sistema jurídico. Embora a a República Romana só tenha durado de 509 a 27 a.C., fundou as bases de muitas das estruturas legislativas atuais e da democracia moderna. De fato, a maioria dos países democráticos, suas leis são variantes evoluídas da lei romana original. Portanto, essa é possivelmente uma das maiores contribuições romanas para o mundo moderno. Olha aí uma imagem, inclusive, né, dessa parte então, aí do sistema jurídico. Tá? Vamos, então, falar sobre uma outra temática interessante e importante, que é o conceito, então, de cidadania, tá? Na cidade de Atenas, a condição de participar da política era ter 20 anos e nascer em Atenas. Além disso, em Roma, era imperativo que todos os cidadãos fossem inscritos nas listas do censo. Então, olha, com o tempo, a cidadania, então, ela deixou de estar estritamente ligada ao nascimento. Os romanos vieram conceder cidadania a estrangeiros que haviam servido a Roma. Então, observa aí, tá? Uma parte interessante, ser cidadão tinha que nascer. Depois é que as coisas, então, vão mudar. Tinha que nascer na cidade de Atenas ou em alguma cidade grega, tá? Para você poder ter, né, ser um cidadão nato. Vamos falar agora, então, um pouco sobre a filosofia. Acompanha ali comigo. A filosofia grega foi o fundamento de toda a especulação subsequente da filosofia ocidental. Todas as hipóteses levantadas pelos gregos antigos deram vida a várias teorias da ciência moderna. Até muitas de suas ideias morais foram incorporadas a doutrinas da religião cristã.
Da mesma forma, o pensamento político dos filósofos gregos manteve a influência ao longo da história. Vamos falar então agora uma parte bem interessante, que são as linguagens, tá? O grego antigo era uma língua indo-europeia falada na Grécia durante a Antiguidade. A língua dos romanos, o latim, continuou sendo a língua para transmitir conhecimento do Ocidente até muito depois da queda de Roma e era a língua oficial da Igreja Católica Romana até o século XX. Olha que imagem bonita. Além disso, o latim foi adotado por diferentes povos e desenvolvidos em francês, tá? Espanhol, português, italiano e romeno. Essas línguas são chamadas de línguas românicas devido à sua herança, né, ligadas então aí à Roma comum. Ou seja, deu para perceber, o latim influenciou então a várias outras línguas, por isso o espanhol, né, e vários outros. Queridos, atingimos o nosso objetivo, que era então trabalhar sobre este legado, sobre esta cultura greco-romana, e por aqui então a professora se despede.